Bom dia. Oi, gente, tudo bem? Oi. Eu vou gravar esse áudio que vai para a playlist sobre o natural. Hoje eu tive um sonho muito diferente. E aí eu fui parar em 2 lugares bem específicos. Bem, se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Eu sou Melissa. E eu descobri que tem... queria saber onde que tem cidades, né, com pessoas, com ursos polares também. E eu me vi em um campo aberto com uma família. E eu não conhecia aquelas pessoas, mas fazia parte daquelas pessoas, então não sei se a impressão que eu tinha é que nós estávamos brincando, passeando, como hoje é sábado, aqui de manhã, hoje é dia... Ai, que dia que é hoje? 12 de julho de 2025, era como um sábado, à tarde talvez, tipo depois do almoço, era claro, mas era muito frio, mas eu não sentia frio. E tava tudo branco, sabe? Tinha lugares que não tava tudo branco, né? A gente tava primeiro num campo verde, né? Um campão enorme, assim. Eu não vi casas, né? Mas eu sei que a gente veio lá de onde tinham mais pessoas. É isso, a gente veio da cidade, a gente veio caminhando pra uma mata virgem, assim, sabe? Um campo que tinha ao lado da cidade. E ele ia subindo, assim, era um pouco colina, né? Mas não era não era íngreme não, assim, era só um pouquinho, né, acima um pouco de onde a gente estava. E eu não sei se a gente ia tirar foto, mas era um grupo de umas 6 pessoas, talvez. E eu nem sei se era só uma família ou 2. Acho que era só uma família. E em algum momento, de repente, eu já me vi distanciado dessas pessoas. E era tudo branco, assim, muita neve, né? E lá, assim, eu vi um urso polar branco. E, assim, em um piscar de olhos, ele já estava na minha frente, assim. Aí não deu tempo de nada, né? Eu pensei em fugir. Aí ele já me pegou com a boca, né? Ele me abocanhou assim, deu uma mordida e não senti dor. Mas eu senti a pressão da boca dele. Ele não me mordeu, pelo menos não senti os dentes, não senti dor. Mas senti, sabe como algo te pega, te prensa? Não, é inexplicável. Eu senti como os animais sentem quando são pegos, né? Então ele me pegou, me prensou, senti só a pressão, não dor. E eu vi que eu não conseguia desvencilhar, porque a pressão da boca dele era muito forte. E aí eu vi o mato do lado direito, e vi que ele ia me arrastar pro mato. E aí foi. Só que eu não me vi sendo arrastada, só vi que eu adentrei o mato junto com ele. Um mato alto, verde assim. Do lado esquerdo era todo branco assim, de neve. Aí essa foi a primeira parte do sonho. Depois, eu me vi em um túnel de trem, sabe? Parecia um túnel desativado. E parece que eu estava entrando assim curiosa. Entrei naquele túnel curiosa, meio que brincando assim, sabe?
coisa de criança. E parece que eu tava com outra pessoa atrás de mim. Daí, em pouco tempo, assim, eu vi uma luz lá longe, assim. E foi a mesma coisa do urso. Não deu tempo, num piscar de olhos, aquele trem já estava em cima de mim. E aí, dessa vez, foi mais estranho que o urso polar. Por quê? Eu tentava... Quando eu vi essa luz em cima de mim, imediatamente eu vi uma massa, tipo de massinha, e com uns fios no meio. Sabe quando uns fios ficam puxados no meio assim? Você tem uma massa grande, né, que é moldável, e aí no meio tem aqueles puxões de fio assim, fio de massa no meio. E ela começou sendo a massa grande, com um fio, acho que só no meio, e depois o fio foi se esticando e eu ficava manipulando aquele fio para ver se eu conseguia fazer o trem passar e me livrar daquela situação de morte, entendeu? Só que, enfim, depois eu me vi em outro lugar pensando, será que eu morri, né? Foi muito, sabe, me vi numa sala depois, um lugar que eu não conheço também, parecendo um lugar antigo, assim. Onde que eu me vi? Não importa onde que eu me vi. Eu só fiquei pensando, nossa, que as duas situações foram tão inesperadas e tão assim que não deu, sabe, não dá tempo de você pensar, que você vê já aconteceu. Só que esse sonho do trem foi muito mais estranho, que eu vou dizer pra vocês o que é essa massa que eu ficava manipulando. É a carne, era o meu corpo. Então, assim, não senti dor. Um sonho, assim, do urso foi mais estranho a sensação. Eu senti como se eu senti em mim a pressão, sabe? Ele pressionando a minha carne. Apesar de não sentir dor. Mas o trem, eu ficar manipulando aquela massinha, era a minha carne. Como se a minha carne, conforme o trem passou por mim, a minha carne não era mais uma carne, era uma massa, que nem essas massinhas que a gente compra para criança. E ela foi tendo uns fios no meio, porque o trem passou por mim. Entendeu? E eu tentava, eu mesma, tentar manipular essa massa de carne, né? Para que como se eu pensasse que assim eu evitaria a minha morte, como se eu... Isso, era assim. Eu tava no canto esquerdo e falava para a pessoa de trás ficar bem no cantinho, isso tudo na mente só, sem palavras. A gente ficar no canto enquanto as massas de carne ficavam no meio, e eu ficava tentando manipular elas para que não pegasse na gente. Só que quando eu estava no canto esquerdo do túnel, eu não era mais a pessoa, eu era a alma, porque o corpo estava ali no meio, virando uma massinha, né? E ele se virava fios assim, ele ficava todo cortado, né? Entendeu? E não sentia dor nenhuma. Nossa, muito estranho. E eu já estava fora do corpo, eu já estava como alma do lado esquerdo, tanto eu quanto a pessoa do lado esquerdo. E eu meio que ficava assim, não, eu vou resolver isso aqui, né? Eu vou manipular essa massinha aqui e vai ficar tudo bem. Só que depois que o trem passou, eu me vi numa sala. Não era sala, era tipo um escritório, porque aquele lugar
onde eu me vi depois, era, não sei se era uma base. Não sei se era uma base militar, esse lugar era um lugar afastado de tudo. Não sei, enfim, parecia com esse lugar aí do urso polar. Enfim. Foi muito estranho ficar manipulando a própria massa de carne, né? Esse é o sonho. Muitas pessoas que têm acidentes, elas não sofrem. Elas não sofrem nada, elas não sofrem impacto, elas não sentem dor. Às vezes podem sentir só a pressão, como eu senti, né? Do urso polar, a primeira mordida e depois... Eu não sei como que Deus faz, mas... Nossa, foi muito estranho. E eu não tinha... Eu olhava para aquela massa, eu não tinha apego. Tipo, é o meu corpo, tadinho, ou... Pra mim aquilo lá não era nada, sabe? Quando a gente sai do corpo, a gente olha pro corpo da gente. Eu não cheguei a olhar pro meu corpo, né? Mas acho que essa foi o primeiro sonho que eu tenho, que eu olho para um corpo e vejo assim, como não vale nada, sabe? Não vale nada. O que vale é a vida. Só que o mais estranho, a vida também não tá ligada só ao corpo. Eu me vi viva, né? Do lado, no cantinho assim do túnel. E ainda com instinto de sobrevivência, tentando resolver as coisas, sem ter noção de que aquele negócio que estava no meio atrapalhando era o meu corpo. O meu corpo e de outra pessoa que estava atrás de mim. Tipo, tá atrapalhando essa massinha. Essa massinha era eu mesma, era meu próprio corpo. E eu não via ossos. Isso que é estranho, eu via só a massa. Só assim, tudo mole, sabe? E puxando que nem um babalu, sabe? Que nem um chiclete, assim. Que nem uma massinha mesmo. Ou que nem um... Não era slime. Essa massinha era igualzinha a massinha que eu compro pra minha filha. Só que ela tinha cor de carne mesmo. É isso. Vou encerrar. Tchau.